Vamos dar sequência, Cristina, com esse assunto, porque deputados federais apresentam um projeto de lei que dá anistia a Daniel Silveira. O João Vitor Rocha está conosco. Essa proposta também pode beneficiar outros que já foram investigados. Olá, João Vitor, bom dia. Bom dia, Matos. Bom dia a todos. É isso, esta proposta da deputada Carla Zambelli, em conjunto com outros 70 parlamentares, eles pretendem anistiar absolutamente todas as pessoas que estejam sendo investigadas por atos de natureza política, aqueles famosos crimes de ódio, né? O objetivo principal, claro, é o deputado Daniel Silveira. Ele vem sendo investigado pelo STF há bastante tempo e foi condenado há algumas semanas. O objetivo é deixar o deputado Daniel Silveira com o seu mandato e com os seus direitos políticos, para que ele eventualmente possa até se candidatar ao Senado Federal, como é especulado lá pelo Rio de Janeiro. Esta decisão de Zambelli e dos outros parlamentares, ela vem na esteira de outras críticas relacionadas à graça que foi concedida pelo presidente Bolsonaro. Esta liberação, essa anistia, como você falou, Matos, ela vai valer desde o primeiro dia do mandato do presidente Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, até o dia 21 de abril deste ano, que foi quando Bolsonaro assinou a graça para Daniel Silveira. Além desta proposta de Carla Zambelli, também existe uma outra proposta do deputado do Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Ele quer mudar o regulamento interno da Câmara dos Deputados para deixar mais claro, na opinião dele, qual a função da Câmara nesses casos de perda de mandato. Ele quer que só a Câmara possa cassar o mandato dos parlamentares, diferente do que acontece hoje quando a Câmara homologa decisões do STF. Volto com você, Matos. João Vitor Rocha, daqui a pouco ele voltará conosco. Agora quero ouvir novamente a Cristina. Ele colocou esse ponto da Câmara, né, Cristina? Você ressaltou também. A Câmara, na terça-feira de Carnaval, que o deputado foi preso lá em 2020, a Câmara lavou as mãos, nitidamente não queria comprar briga com o Supremo Tribunal Federal, se envolver nesse caso do Daniel Silveira. O problema é dele e todo mundo ficou assim. Nós tivemos aquela votação, nessa semana nós tivemos o Otônio, o deputado lá de Paula, do Rio de Janeiro, aqui na Jovem Pan, numa entrevista muito forte, dizendo que houve um acordo à época com o presidente Lira, que o deputado ficaria alguns dias preso, depois pediria desculpa e tudo isso não se resolveria dessa forma, mas se chegou aonde chegou. O deputado Otônio de Paula, que é vice-líder do governo, inclusive disse o seguinte, que ele não vota mais em presidente da Câmara que tem ações na Justiça. Lira tinha ações lá no Supremo, ele foi perdoado esse ano e, segundo ele, houve pressão sim do STF em relação àquela decisão que manteve o deputado Daniel Silveira preso. Então observamos agora reações do Congresso, esse projeto aí que o João Vitor trouxe. Também há reações da oposição questionando a questão do perdão. E como você disse, né, Cristina, no centro de toda essa discussão, a justiça que está extrapolando. É muito ruim para o país viver essa insegurança jurídica, e isso não sou eu que estou dizendo. Os juristas mais renomados do país dizem isso há meses, há mais de ano, desde que começaram esses inquéritos, aliás, apelidados por um ex-integrante da Corte Suprema, né, do próprio STF, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, enquanto ele ainda era ministro, apelidado de inquérito do fim do mundo. A partir do momento em que o STF cria inquérito do fim do mundo, inquérito que nunca encerra, a gente sabe que inquéritos policiais na polícia precisam ser encerrados em 30 dias. Veja, um delegado investigando um homicídio, um crime contra o patrimônio, um assalto, um assalto seguido de morte, tudo isso 30 dias para esclarecer. Ele pode pedir prorrogação, mas jamais ficaria anos com o inquérito aberto. Esses iluministros aí, como também estão sendo apelidados legitimamente pela população que não mais confia nesse judiciário, acham que podem ficar com o inquérito aberto eternamente, incluindo ali dentro todos os que eles julgam serem desafetos. Eu queria fazer uma observação em relação ao que foi dito aqui pelo nosso repórter, que esse PL da deputada Carla Zambelli beneficia aqueles acusados dos chamados crimes de ódio. Não existe crime de ódio no Brasil. O que o nosso Código Penal estabelece é crime de calúnia, injúria, difamação e ameaça. Então, o que a gente associaria a ódio, por exemplo, alguém sair difamando, e aí sair difamando qualquer um, com razão ou sem razão, ele pode sim ser processado por injúria, calúnia, difamação, até eventualmente ameaça, como eu acho que cabia ser processado o próprio deputado Daniel Silveira, em função das coisas que ele falou e da forma como falou naquele vídeo que gerou todo esse processo, esse inquérito aí, esse processo contra ele. Agora,
Só esclarecendo, injúria, calúnia, difamação são crimes descritos no Código Penal, não são passíveis de prisão. Eles são passíveis de pena de multa. Ameaça, sim, ameaça, se confirmada, se for uma ameaça grave, inclusive contra a vida, ela pode ser passível de prisão. Se a pessoa realmente, por ter falado ameaças que podem vir a se concretizar ou podem incitar outras pessoas a concretizar crimes violentos, essa pessoa pode ser presa, mas caberia um processo individual com base em outros artigos do Código Penal e não criando um crime de opinião que jamais existiu no Brasil. Se quiserem implantar um crime de opinião no Brasil, precisam primeiro votar uma reforma do Código Penal. E aqui eu volto ao PL da deputada Carla Zambelli. A gente entrevistou ela agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, primeira edição. Primeiro, ela esclareceu que esse PL, que agora estão chamando de PL da anistia a Daniel Silveira, não é a anistia a Daniel Silveira, é a anistia a todos os perseguidos, investigados e punidos por crime de expressão, por crime de opinião, que não existe, como eu disse, no nosso Código Penal. E ela disse que já vinha elaborando esse projeto antes do julgamento do deputado Daniel Silveira, porque já era de forma reiterada a perseguição a ele e a vários outros. E ela citou Roberto Jefferson, Alan dos Santos, ela não citou, mas eu cito aqui Oswaldo Eustáquio, o jornalista Wellington Macedo, o caminhoneiro Zé Trovão, ela fala dos caminhoneiros, aliás, tem vários. Eu cito o cantor Sérgio Reis, tem vários perseguidos por terem emitido opinião. Detalhe, sempre conservadores, considerados apoiadores do presidente, aqueles esquerdistas radicais, raivosos, rancorosos, intolerantes, que sobem em palanque ou que vão para as redes sociais pedir, inclusive, fechamento do STF, pedir, inclusive, morte de ministros do STF, estão aí impunes, com seus flagrantes perpétuos ainda circulando na internet, os vídeos por aí, mas ninguém fala nada. Chutam cabeça de presidente, né, em forma de bola de futebol, chamam de genocida, redes sociais recheadas de ataques ao presidente da República, que é uma autoridade escolhida democraticamente, recheadas de ataques contra ministros, contra secretários, às vezes governadores. Ninguém fala nada. É só contra apoiadores do presidente que essa suposta perseguição se concretiza. Então, a deputada apresenta, e detalhe, com a assinatura de mais 70 deputados. Então, são 70 parlamentares, é um grupo expressivo, que estão profundamente incomodados com essa mania que virou do judiciário brasileiro de perseguir pessoas por suposto crime de opinião. E ela fala especificamente aqui, ó, essa lei, essa anistia, abarcaria todos que nos últimos anos vêm sendo perseguidos por terem emitido sua opinião, com exceção daqueles que cometeram outros crimes, como terrorismo, ataque à propriedade. Ela até citou na entrevista, por exemplo, o caso aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo nesse momento, por isso que eu falo aqui em São Paulo, do ataque àquela estátua do bandeirante Borba Gato. Ela diz, ali eles estavam expressando sua opinião, eles não concordam que um bandeirante, que por eles é considerado bandido e não um fomentador do desenvolvimento do país, que ele seja homenageado em praça pública, só que expressaram sua opinião da pior forma possível, atacando o patrimônio público. Então, eles têm que responder, não seriam anistiados nesse caso. Mas, inclusive, um dos nossos comentaristas aqui, o Diogo Schelp, faz a pergunta para ela se essa lei abrangeria anistia a pensadores de esquerda que, eventualmente, estejam sendo processados por terem emitido alguma opinião mais contundente contra alguma autoridade da República, e citou o caso de um reitor que está sendo processado pelo Procurador-Geral da República. E ela disse que sim, estaria anistiado também.